Hello, meu povo! Chegou a sexta-feira. Quem tá chegando aí pra live? Olá, Daniele, já tá chegando, Rafa. Pessoal que vai chegando, já sabem, hoje a live vai estar muito boa. Quem vai estar presente aqui junto é a Cristina Pereira. Ela é estrategista digital, lida diretamente com coaches. Para quem não sabe, eu sou coach, já formada desde 2016 e também tenho formação na área de programação neurolinguística. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante e muito atual em tempos de pandemia, né? Apesar de já estar fazendo um ano, ainda assim, o quanto é importante a gente entender o porquê que a gente não alcança os nossos objetivos. A Cris já chegou. Oi, pessoal. Já vou pedir para vocês irem convidando aí a galera. E aqui no cantinho já vai mandando. E eu tenho certeza que vocês vão gostar das nossas dicas. Vai ser um bate-papo super descontraído. A Cris tem um público bem bacana, bem legal. E deixa eu já chamar a Cris. Antes de eu chamar a Cris, para ela poder se organizar também, me contem de onde vocês estão falando. Falando não, de onde vocês estão ouvindo. Assistindo, de onde vocês são. Coloquem no comentário pra gente saber de onde vocês são. Pra quem não sabe, eu falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Coloque aí pra nós nos comentários. Oi, Cris! Vou te chamar aqui, Cris. Vou te. Aqui, ó, deixa eu ver. Aceitando já. Vê se deu certo aí, Cris. Deu! Oi! Acho que tá cortando um pouquinho aqui. Vamos ver se deu. Como é que tá aí? Tá cortando alguma coisa? Tudo certo? Tá bom, e aqui? Como que está? Tá perfeito aí. Olha lá, de Manaus. Ai, que bom. Eu sou de Nazaré Paulista, interior de São Paulo. Olha só, que legal. Que Muita coisa gente. O boa. pessoal vai convidando aí, galera, para vocês conhecerem o trabalho da Cris também. Para ele. Seja É, galera, não guarda bem-vinda. só pra si, não guarda essa oportunidade só pra si, não seja egoísta. Encaminha aí pro pessoal também ter conhecimento. Vai ser um bate-papo super descontraído e com dicas muito importantes. A gente vai instigar aqui também. É importante que vocês se aprofundem, mergulhem em autoconhecimento para vocês entenderem o porquê que não estão alcançando os objetivos. Então, eu tenho certeza que vai ser muito agregador mesmo. É, e quem tá aqui, se tá passando por algum desafio, em algum objetivo, coloca nos comentários. Por exemplo, Cris, eu estou buscando emagrecer e não consigo, não saio do lugar. Cris, eu estou buscando empreender e não estou conseguindo. Coloca aí nos comentários pra gente conhecer um pouquinho mais vocês, enquanto o Instagram vai avisando que a gente está aqui ao vivo. Show. Olha só, Tô tem mandando bastante. aqui Tem pra gente até galera. da Espanha aqui. Tu viu só? Que chique. Estamos chiques, hein? Olha só, internacional. Eu tô convidando Né? também aqui o pessoal, porque algumas Ah, pessoas é, eu não, vou não convidar chegaram a também. ver, não chegaram a ver a publicação e é, cara, vai ser muito legal. Não guardem pra si, convidem aí a galera, não seja egoísta, conhecimento é algo que a gente tem que compartilhar, e por isso que a gente tá aqui compartilhando e vamos compartilhar com vocês aqui. Estou compartilhando também. Olha só.
Quem tá entrando já fala de onde tá ouvindo, assistindo. Eu falei falando antes, força do hábito. Que legal, a galera tá chegando aí. Bom, Cris, a gente estava aqui, a gente trocou uma ideia já ao longo das últimas semanas, né? Eu já acompanho o teu trabalho e eu sou coach desde 2016. Eu sei o quanto é importante essas dicas valiosas, tanto o que a gente vai falar hoje, como o teu trabalho em si. E de repente agora pode te apresentar, falar um pouquinho do teu trabalho, depois a gente entra aí no tema para a galera, das dicas. Tá. Quem ainda não me conhece, meu nome é Cristina Pereira. Atualmente eu trabalho como estrategista digital para o público de desenvolvimento humano. Aí eu pego coach, né? Coach que é coach terapeuta, coach psicólogo, coach personal, pego um público até um pouco diversificado. Tem pessoas que pensam que eu só pego coach, né? Mas tem aí outras demandas também. E eu ajudo a se posicionarem no Instagram e atrair clientes, seja com os meus conteúdos gratuitos. Se você ainda não está lá no meu Instagram, tem várias dicas gratuitas, os meus cursos online, mentoria. Então, eu acredito que na era que estamos, não tem mais como, e não só para o público que eu falo, mas não tem mais como fugir desse cenário, né? É importante estar nas redes sociais. Se você é empreendedor, se você é empresário, independente da área, se você não está, daqui 5 anos vai ser como se você não existisse. Então, eu acredito que a hora é agora de iniciar o posicionamento, principalmente com tudo que vem acontecendo, né? A gente se conecta com as pessoas através da internet. A minha mãe, eu ligo para ela agora, é chamada de vídeo para a gente se conectar. É bem assim mesmo. Não, e quem não se conectou com isso acaba ficando para trás. E em tempos de pandemia a gente tem que se reinventar, tem que buscar. A gente enfrenta muitos desafios em relação ao digital. Tu deve saber bastante, teus clientes devem te passar bastante isso. Eu mesma tive que migrar ainda mais forte. Tô ainda migrando, ainda não tenho algo como eu gostaria. Mas, assim, lançar curso digital para alcançar mais pessoas, para mais pessoas poderem ter acesso de uma forma, inclusive, até mais em conta, né? Mais dentro do orçamento de cada um, no conforto de sua casa. Então, o mundo digital ele trouxe muitas possibilidades também, né? Eu vejo assim, na pandemia, eu me reinventei muito, né? No ano passado, logo que começou a pandemia, eu fiz uma série de lives também, falando sobre essa crise que estava aparecendo, sobre essas mudanças. E a gente nem imaginava que duraria um ano e até mais, como agora a gente pode imaginar que vai ser mais tempo. E quantas mudanças, quantos aprendizados, quanta evolução, quantos choros, quantas frustrações. Mas é como eu sempre falo, né? Eu, enquanto coach, enquanto mentora também, eu sempre falo que não existe fracasso, existe resultados, né? Então a gente está aqui na batalha, lutando, se reinventando, se redescobrindo, buscando novas estratégias, buscando novos mentores. Eu tenho mentora, eu tenho mentores que me ajudam, eu sou mentora, então a gente tem que estar conectado com pessoas que também possam ajudar, né, nesse crescimento aí. Exatamente, a gente tem que sempre. Ah, eu quero atrair clientes. Não sei como fazer isso, vou buscar mentores. Eu quero. A gente não pode ficar só naquele nosso mundinho, né? Se tem pessoas que podem facilitar o nosso caminho, já passou por aquele caminho, por que não estar ali com a pessoa? Olha só, a Inova colocou: infelizmente a pandemia somente vai paralisar quando todo o país ficar em casa. É, Você a situação. empreende? Depois conta aqui pra gente o que que você faz. É ela que é da Espanha, né? Aqui, ó. É, Aham. É, no Brasil foi bem diferente, né? Nem vou entrar no mérito, porque é bem é, polêmico, né? Infelizmente. Bom, eu falo aqui do Rio Grande do Sul, nós entramos aqui num momento bem crítico também, fechou comércio, fechou. Então, é algo assim que realmente nem daria para entrar muito, é triste também, ao mesmo tempo tem uma forma de, como é que eu vou dizer, tem um porquê, né? A gente tá em casa, mas cuidando disso. E se
Olha ali, a minha mãe entrou, a Rosane, Dona Rosane entrou, eu me distraí, minha mãe entrou aqui, fiquei toda boba. Minha mãe do mundo digital, Cris, Olha imagina só. só. Uma senhora simpática no mundo digital aqui. Ela assiste todas as lives, ela quer estar sempre Que presente e bom. comenta também. Mas hoje, então, gente, o assunto que a gente vai abordar aqui, trazer algumas dicas, trazer experiências também. E também quero convidar, deixar aberto aqui para vocês comentarem, trazerem suas dúvidas, enfim, o que que vocês trabalham, quais são os desafios, né? Porque a live de hoje vai ser o por que eu não consigo realizar os meus objetivos. Ali a minha mãe comentando. Por que eu não consigo realizar os meus objetivos? Cara, eu, enquanto coach, eu consigo entender que ninguém chega a algum lugar se não sabe o caminho ou não sabe o como, né? Às vezes a pessoa quer algo, às vezes a pessoa sabe o que ela quer, algumas vezes não, mas alguns momentos, a grande maioria talvez, sabe o que quer, mas não sabe como chegar, né, para alcançar esse objetivo. E aí eu percebo muito isso, a ausência de encontro consigo mesmo. Tipo, a ausência de conhecimento, de autoconhecimento. Quando a gente não se conhece, qualquer coisa vai servir. Qualquer formato que eu fizer, qualquer caminho que eu for. Então, uma das dicas que eu gostaria de trazer é trabalhar o autoconhecimento para entender não só o que tu quer alcançar, mas como fazer para alcançar. O que tu tens que dizer sim, o que tu tens que dizer não, abdicar para ter foco, para ter disciplina. Né, Cris? Eu não sei o que tu pensa sobre isso. Tu encontra bastante esse tipo de situação com as suas clientes, com a tua vida, enfim. Eu acredito exatamente na mesma linha que você. A gente precisa investir sim em autoconhecimento, porque o meu negócio é reflexo da Cris que está aqui dentro. Então, se eu não consigo me entender aqui dentro, se eu não consigo gerenciar as minhas emoções, por exemplo, um dia que eu tô triste, eu não vou fazer nada se eu não sei gerenciar isso. Mas se eu sei gerenciar, eu sei eu vou entender o porquê que eu tô triste e vou buscar meios pra. Não, por que que eu tô assim? Como que eu faço pra ficar alegre? Ah, eu ligo uma música, eu acredito muito na questão que conhecimento não é o suficiente para você realizar os seus resultados, porque eu vejo isso muito na prática. Eu vejo, às vezes, até alunas minhas, elas vão lá, compram um curso, e aí chega numa etapa do curso que ela precisa se expor. Por exemplo, precisa fazer lives, precisa vender, criar, por exemplo, uma palestra para vender, e aí trava. E o que que acontece? Essas travas são internas. Então, para que você deslumbre nesse mundo aqui do marketing digital, das redes sociais, você precisa vencer as barreiras internas. Talvez tem muita gente aqui na live que tá aí, eu preciso me expor, eu preciso gravar vídeos, eu preciso gravar lives, eu preciso falar com clientes, dependendo do negócio, né, no presencial, enfim. E aí tem aquelas barreiras. Então, acredito muito que o conhecimento não é o suficiente. Você precisa também investir aí no autoconhecimento e principalmente na questão, né, da inteligência emocional, gerenciamento de suas emoções. Nossa, falou tudo. Eu trouxe aqui alguns exemplos também que as pessoas elas têm. Por que não consigo alcançar, realizar os meus objetivos, né? Uma das funções, uma das coisas que podem estar acontecendo, limitações, é o medo do julgamento. E aí chega, eu acho que vai ao encontro do que tu tá falando, né? Tuas clientes de repente têm Exato. desafios para colocar a cara, para se vender como tal. E aí ela tem muito medo do julgamento, tem muito medo de fracassar, tem muito medo da opinião alheia e é dependente, inclusive, da opinião alheia. E isso acaba que paralisa essa pessoa. Ela usa a emoção do medo no negativo, que é a fuga, o congelamento, né? Então, por isso que é tão importante a gestão da emoção. A pessoa entender, perceber, compreender, controlar, gerenciar suas emoções. A inteligência emocional está muito ligada e nossa, né? Bom, de novo, falando de pandemia, então, meu Deus do céu, quem não utilizou esse recurso aí para cuidar da inteligência emocional, realmente, a gente viu casos bem chocantes aí de pessoas perdendo, né? E aí eu trago essa linha que as percepções que eu tenho, assim, enquanto coach também atendendo, né, a questão de desenvolvimento. O medo do julgamento alheio, fica presa à opinião dos outros,
acabam sendo influenciáveis, utilizam a emoção do medo no congelamento e fuga, ou seja, não faz o que tem que fazer, não dá a sua cara por medo do outro, né? Ausência de merecimento também. Eu percebo que as É, pessoas, nossa, como é forte isso, a pessoa não tá ali tão autoconfiante, tão confiante no que aquilo, naquele processo, que aquele processo vai dar certo, que aquele caminho vai dar certo. É por isso que é muito importante mergulhar para dentro de si e se autoconhecer. Quanto mais eu me conheço, mais eu curo as minhas limitações e eu me potencializo, né? Eu me permito potencializar. E aí eu consigo sim alcançar os meus objetivos, porque daí eu tô curando as minhas feridas, né? Curando as minhas limitações, me potencializando. A gente vê muito isso na programação neurolinguística, eu trabalho muito com reprogramação mental. E nos meus atendimentos eu trabalho muito resgatando os recursos. Por quê? Porque na PNL a gente diz que todos os recursos estão dentro de cada pessoa. E é verdade, todos os recursos estão dentro de nós. Só que a gente está ali com um programa mental que ao longo da vida a gente acabou instalando, e aí é necessário reprogramar a mente, né? Deixa eu ver aqui o pessoal que está chegando. exatamente. Essa questão E de. Pode pode falar. falar. Não, pode falar. Essa questão de exposição nas redes sociais, inclusive, foi algo que aconteceu comigo. Lá atrás, quando eu comecei, eu gravava, por exemplo, 100 vídeos, aí eu olhava no meu celular e não postava. Aí eu ficava, não tá bom o suficiente. Aí o meu perfeccionismo, que eu queria que fosse perfeito, na época eu não tinha escritório, eu tinha que fazer o vídeo com uma parede branca atrás, aí eu achava horroroso, e era, sabe, querer perfeição, mas era um começo, né? Ninguém começa, e não, na verdade hoje eu não acredito em perfeição. Eu acredito que a gente tem que entrar em movimento e a gente vai evoluindo ao longo do caminho, nunca vai existir essa tal de perfeição. E aí eu tinha dificuldade, muita dificuldade em exposição, era aquela garota da escola que quando o professor falava assim, tem trabalho em grupo é para apresentar, eu fazia de tudo para ficar só com a parte escrita e não apresentar. E aí eu quando vim para esse mundo na vida adulta, inconscientemente eu me vi com algumas travas, né? E aí eu precisei embarcar lá atrás. Eu sofri muito bullying na escola. Eu fui descobrir, né, com autoconhecimento, que o bullying que eu sofri na escola interferia no meu medo, que era muito grande de medo de julgamento, né? Eu tinha medo, mais era de julgamento, medo de merecimento também. Eu vou ficar online, as pessoas vão vir me assistir, tipo, será que eu mereço isso? Então foi uma coisa muito louca e eu consegui destravar, embarcando no autoconhecimento, entendendo que a minha infância lá atrás interferia na minha vida adulta hoje, e entendendo também que agir, que tem que agir apesar do medo. Então, para você ficar boa, para você em qualquer coisa, seja gravar live, seja você aí que tá treinando e tem que levantar mais peso para ganhar massa, é treinando. Você tem que treinar, tem que entrar em campo. E assim, quando você fazer 100 lives, você desenvolve, 100 vídeos você desenvolve, tem que entrar em ação. Olha só que legal, hein? Cris, eu tenho um grupo muito especial, um grupo de mentores. Olha ali a Sério? Márcia, que é o Bem Evolução Pessoal. E em breve a gente vai mostrar tudo aí para o povo, o que que a gente pode agregar, pode ajudar. Que legal que estamos presentes aí. Mas Ah, é que isso bom. mesmo, Cris. É o medo de errar, o medo do julgamento. E sabe que uma coisa que é muito interessante, que eu venho aprendendo ao longo desses últimos anos, também tendo que me expor mais, porque, por exemplo, live eu só comecei a fazer quando veio a pandemia. É por isso que eu É. digo que, por isso que eu disse que eu me reinventei, porque assim, eu sempre fui muito comunicativa, sempre lidei com pessoas, com relacionamento, network muito bom. Sempre trabalhei, inclusive anos atrás, em área comercial, né? Tenho uma vaga experiência também no mundo da moda, então tive que me expor, fotografar, fazer comercial, desfilar, um monte de coisa. E o que que acontece? Né? Chegou o momento de colocar a cara aqui na live e eu nunca tinha feito. E aí, o que que eu pensei? Eu ainda tinha também as minhas limitações, os meus medos, e eu pensei, meu Deus, será que alguém vai assistir? Aí, daqui a pouco, eu conversava com outra pessoa. Nossa, eu tenho tanto conhecimento, eu tô estudando há tanto tempo, que eu comecei nessa jornada, Cris, de autoconhecimento,
A minha formação, primeira formação em coaching foi em 2016 e desde então eu venho estudando e eu não parei e claro, vai ser para sempre isso, Exato. porque é um processo de melhoria, né? Aquilo que tu falou, o perfeccionismo. A gente tem esse processo, né? Eu ainda me encontro em alguns momentos assim Hum. querendo ajeitar muito mais do que eu É. tenho. Só que assim, a dica que eu posso dar, inclusive é algo que eu trabalho em mim, faça com os recursos que você tem, enquanto tu não tem recursos melhores. E não tá legal assim? Trabalha para ter recursos melhores, então. Mas não fica no vitimismo, não fica no mimimi, não fica dando desculpa para não fazer, porque é mera desculpa. Isso é uma coisa que eu trabalho muito forte também nas minhas mentorias, é fazer com que as pessoas, em relação a objetivos, né, que tem muito a ver com isso, fazer com que as pessoas sejam protagonistas da sua vida, né? Tipo, tomem as rédeas da sua vida. Quero alcançar um objetivo? Quero. Tem pessoas que, inclusive, não estão preparadas para passar por um processo de coaching, por exemplo, de uma mentoria. Porque elas querem sair do ponto A, querem ir para o ponto B, querem alcançar seus objetivos, mas não realizam o que tem que realizar. E aí ficam de mimimi, e eu sou bem direta mesmo, eu acho que assim Eu funciona essa também. transparência, e é assim que eu vejo assim, as pessoas alcançando, porque as pessoas se movem ou pelo amor ou pela dor, né? E muito mais pela dor do que pelo amor, né? Então, pelo prazer, né, no caso. Então, isso é muito, muito interessante, assim, de ver como as pessoas se movimentam. Algumas não estão preparadas, realmente, e outras estão preparadas. Outras vão buscar, têm a humildade para reconhecer que precisam buscar potencial, melhorar suas capacidades, melhorar sua autoimagem. Às vezes a pessoa tá ali super capaz. Bom, nós, enquanto coach, a gente enxerga e daqui a pouco, meu Deus, a pessoa não se enxerga, mas claro, né? Um atendimento não tem julgamento, a gente está ali para potencializar. E ver isso aparecendo ao longo da jornada, desse autoconhecimento, é extremamente importante. Isso é muito gratificante ver a pessoa ascender, a pessoa acordar para a vida e alcançar, sim, seus objetivos. Mas tem que trabalhar essas questões que a gente vem trazendo aqui. Muito importante, né? E eu acredito muito naquela questão assim. Eu quero realizar o meu objetivo. Quem tá aqui na live, qual é o objetivo que você está buscando agora? Coloca aí nos comentários. Seja pessoal, profissional. Tipo, eu quero tal objetivo. Vou citar um exemplo aqui, tá? Eu quero emagrecer 10 quilos, só que eu tô 10 quilos acima 10 quilos acima do peso. Tá, Uhum. eu vou precisar entrar em ação. Eu vou precisar ter autorresponsabilidade. Foi eu que comi até umas horas, ou veio alguma doença, enfim, e eu que fiz o meu corpo estar 10 quilos acima do peso. E eu consegui esses 10 quilos em vários anos, né? Em vários anos, não foi em um dia. Então, para que eu consiga ficar com menos 10 quilos, eu vou precisar respeitar a minha jornada. E eu vejo que as pessoas hoje, assim, estão muito imediatistas. Elas não estão Uhum. dispostas a pagar o preço. Então, por exemplo, para emagrecer 10 quilos, eu vou precisar é, treinar, alimentar bem, pagar o preço. Então, tem que colocar na balança, né? Eu estou disposta a fazer o que precisa ser feito para realizar o meu objetivo, independente se seja desafiador ou não, porque é desafiador nesse exemplo ficar 10 quilos acima do peso e também é desafiador agir, mudar toda a alimentação. Então, qual desafiador você prefere? O desafiador de olhar no espelho e falar, não gosto do que eu tô vendo. Ou o desafiador de agir e olhar no espelho e falar, uau, eu consegui. Entende? Os dois caminhos são desafiadores e precisa trilhar a jornada. Não tem como você sair do ponto A e assim, aqui é o ponto A, que é o ponto B, e voar pro ponto B. Então, algo que eu acho interessante na realização de objetivos é você respeitar a sua jornada. Você curtir o processo, sabe? Viver o processo, não ficar triste durante o processo. E aí, até Uhum. falando para o meu nicho, né? Às vezes eu vejo as minhas alunas faz uma live, foi uma pessoa, foi duas. Tem que respeitar a jornada. Vai ter que plantar primeiro. Não vai aparecer 100 pessoas na primeira live. É um trabalho que tem que agir todos os dias. Não é do dia para a noite também. Então, qualquer objetivo que você que está aí do outro lado esteja buscando, se pergunte: eu estou realmente disposto? Eu estou realmente disposta a pagar o preço que eu preciso? Ou eu estou sendo um adolescente mimado, vamos dizer assim, que
vê um desafio e sai correndo. Porque eu costumo dizer que o que não te desafia não te faz crescer. No meu caso, no caso da Bruna, ela também teve o desafio de fazer lives. Foi algo totalmente novo, diferente. Mas eu e ela poderíamos deixar o medo dominar a gente, né? O medo, mas a gente agiu apesar do medo. Então, talvez você esteja aí na busca de algum objetivo, mas está com medo de alguma coisa, acha que não vai conseguir. Então, comece a agir e seja persistente e curta essa jornada. Não fique esperando primeiro chegar no seu objetivo para ser feliz. Tem que ser feliz durante a jornada, durante o processo. Nossa, tu falou algo assim, eu comecei a lembrar até do meu início de carreira, que quando eu me formei, eu não me sentia ainda capaz de atender, né, de trazer, de levar a pessoa até o objetivo dela, porque eu não achava congruente com a minha vida. Isso é uma das coisas que a gente enfrenta muito quando a gente trabalha lida com pessoas, né, com a área do desenvolvimento. Então, quando tu não te sente ainda maduro o suficiente ou capaz, e isso pode estar ligado às nossas crenças, como pode também a ausência de preparação. E aí a gente tem que entender, reconhecer os nossos recursos e partir para a ação. E ao longo desses últimos 5 anos, eu realmente mudei muito, mas eu só mudei porque eu precisei agir. E em alguns momentos, nossa, eu tive muitos percalços. Eu mudei de cidade, mudei de estado. Eu era uma pessoa que onde tinha oportunidade eu ia, eu não avaliava, mas por um lado eu tinha coragem, por outro lado eu não avaliava tanto, não era planejadora. E aí, ao longo desses socos que eu fui levando, dessas portas aí, aberta e fechada, e coisas não tão bem estruturadas, eu fui identificando, opa, eu tinha um objetivo, mas esse objetivo não foi alcançado como eu gostaria ou como seria de uma forma ecológica. O que que eu posso avaliar? O que que eu posso aprender? Isso é uma coisa muito interessante também. A gente aprender com as experiências que a gente está ali vivenciando. Porque a gente só aprende mesmo vivenciando, experienciando, né? Botando a cara a tapa, mostrando para que veio. E uma coisa que é muito legal, muito interessante, Cris, também que eu percebo é a questão da ausência de foco e disciplina. Bem como tu falou ali, saber dizer sim, saber dizer não, o que eu digo sim, o que eu digo não, né? E abdicar de algumas coisas, de alguns prazeres momentâneos, de algumas coisas que são distrações, para que eu possa me dedicar sim ao meu objetivo. Então eu percebo que isso, a ausência desse foco, a ausência dessa disciplina, desse não saber dizer não, também implica em não alcançar os objetivos. Então, é uma resposta também. Por que eu não alcanço os meus objetivos? Eu acredito piamente que ausência de foco, ausência de disciplina, não saber dizer não, e inclusive também a questão de gestão de tempo, que também está ligado a isso, né? Dizer não para algumas coisas está ligado a tu saber gerir teu tempo, né? Então, eu acho que é bem, bem por aí, assim, o caminho, né? Deixa eu E ver quando você aqui. fala em ter disciplina, às vezes eu ouço, ai, Cris, não tô motivada para fazer live. Eu não acredito nessa questão de motivação. Por muito tempo eu acreditei. Aí eu fui desconstruindo na minha vida, assim, cara, eu não preciso estar motivada para fazer o que eu preciso fazer. Eu preciso ter disciplina. Por exemplo, eu tenho o hábito de todos os dias acordar às 6 horas. E aí, de manhã é o horário que eu cuido de mim, da minha saúde. Tem dias que eu não tô nem um pouco motivada para levantar da cama às 6 horas da manhã e treinar. Eu quero ficar dormindo, às vezes tá chovendo. Mas aí eu vou lá com a disciplina e faço. Né? A gente não pode agir pela motivação. Vai acontecer vários desafios. Às vezes você vai acordar com um sentimento lá de preguiça, às vezes você vai acordar triste. Tá, e aí? Você vai deixar as suas emoções do momento interferir na sua disciplina, interferir na questão de realização dos seus objetivos? Então, eu não acredito nessa questão de motivação. Você precisa de disciplina. Pega um caderno. O que eu estou disposto a fazer para realizar o meu objetivo? Isso, isso e isso. Qual hora que eu vou fazer? Tal hora. E vai lá e cumpre aquilo, como se aquilo você tivesse uma pessoa te cobrando. E até uma dica que eu deixo aqui para você, que está buscando realizar o seu objetivo, se você está patinando e não consegue, combina com um amigo. Fala, amiga, amigo, eu quero realizar esse objetivo aqui. E se eu pisar na bola, você me cobra. E se eu pisar na bola, eu vou ter que te pagar uma coisa, eu vou ter que te dar tal coisa. Porque você vai fazer e a pessoa vai ficar no seu pé para você agir o oposto. Então, é uma estratégia que super funciona. Se você é casado, fala pro maridão: ó, eu quero chegar nesse objetivo aqui. Se você me ver vacilando, eu tenho que te pagar tal coisa, ou eu vou te dar tal coisa, uma coisa de valor.
porque isso já funcionou comigo e, assim, é um certo, assim, a palavra que eu usaria me ajuda aí. Qual a palavra que... É, Olha, eu acho que a o pessoa entra em compromisso. incentivo, lembra? Em Incentivo. compromisso e coerência, né? Porque tu tá É, ali apertando a mão, combinando com a pessoa, então tu entra em compromisso e coerência. E é um dá um gatilho muito incentivo a bom mais. para cumprir esse objetivo. É bem interessante mesmo. Uma outra questão que eu vejo também, Cris, e eu não sei como é que tu percebe isso, é que as pessoas, por que que elas não alcançam objetivos? Além disso que a gente já está citando, eu percebo também que a linguagem não está no positivo. A grande maioria das pessoas, né? Além eu sei o que eu quero, mas não sei como. Ok, e como tu vai verbalizar isso? Como tu fala sobre os teus objetivos? Quando a gente conversa aqui, se alguém quiser expor aí a sua forma de expressar o quanto quer alcançar algum objetivo, vai ser bem legal pra gente trocar essa ideia. Porque a grande maioria das pessoas, elas colocam assim, eu não quero mais, vamos lá, tu falou o exemplo de emagrecer. Eu não quero mais ser gorda, eu não quero mais não me amar, eu não quero, no negativo. Como seria se a gente substituísse essa linguagem, essa linguística, para o positivo? Eu quero estar mais magra, ou eu quero me amar mais, eu quero elevar a minha autoestima. Sim, o objetivo tem que ser claro, tem que ser específico e tem que ser no positivo. Porque usar o negativo, tu vai só treinar o teu cérebro para pra essa questão ser negativa, né? E o nosso cérebro ele já tende ao negativo, né? Por isso que a mídia coloca o tempo todo coisa negativa, porque prende a atenção. Então tem que saber mudar, né? E você é a pessoa melhor para falar um pouco disso, né? Se eu penso que eu não consigo, como que eu vou fazer para pensar que eu consigo? Se você pudesse dar uma dica aí pro pessoal que vive pensando, não vou conseguir, será que vai dar certo? Será que esses serás da vida? Como que você acredita que é possível mudar isso, assim, com uma dica prática, assim, para o dia a dia? O que que você Cara, acha? eu já diria de cara, assim, para mudar a linguagem, tá? A linguística é muito importante. E ter cuidado quanto ao pensamento. A gente não consegue controlar o pensamento, né? O pensamento vem por quê? Porque ele criou uma imagem antes. Então, quando eu penso que eu não quero mais ser gorda, ele tá pensando em gorda, entendeu? Ele tá pensando no formato que eu não quero mais ser, né? No sentido, gente, não tem preconceito nenhum, a gente só tá usando É só um um exemplo aqui de alguém exemplo, que quer tá? Pelo amor de emagrecer, Deus. tá? O foco é o Que emagrecimento, quer tá? o objetivo de emagrecer. A gente pegou esse objetivo, tá? Antes que alguém pegue aqui no meio do caminho e perceba É, alguma coisa. Então, assim, vamos, sei lá, vamos mudar para o empreendedorismo, né? Eu não quero mais trabalhar com os é, outros, não quero mais vender o sonho dos outros. Eu já enfrentei isso, tá? Eu já estive como colaboradora e eu não queria mais vender o sonho dos outros, é a mentalidade que eu tinha. E eu queria virar empreendedora. E aí eu tive alguns desafios, eu não soube ser empreendedora no primeiro ano que eu busquei isso. E o que eu fiz? Eu busquei mais conhecimento, eu busquei mentorias, eu busquei pessoas que pudessem me ajudar, inclusive modelei pessoas, modelar pessoas é tu pegar, que para quem não sabe, pegar características que deu certo, pessoas que estão tendo sucesso, pode ser no teu nicho, pode ser em outro nicho, mas tu pegar características que são bacanas, são positivas e que tu admira e que tu gostaria de ter. Aí tu começa a modelar, bom, aquela pessoa teve tal resultado, o que que ela fez para chegar até lá? Isso é uma espécie de modelagem, mas claro, caberia aqui numa live também, em outro momento, para a gente poder ajudar. Mas tu me pediu uma dica. Então eu penso o seguinte: tudo começa com pensamento, e o pensamento, ele só se criou porque ele criou uma imagem antes. Então eu não quero mais ser colaboradora, tô aqui vendendo os sonhos dos outros, com a imagem que ele está associando ao significado que aquela pessoa tá dando. Por exemplo, se o meu significado enquanto colaboradora está sendo triste, está sendo deprimente, está sendo algo que está me irritando, está me tirando do sono, está me trazendo preocupações, é esse significado que eu estou tendo. Logo, os meus pensamentos vão ser congruentes com essa imagem que eu estou criando. O pensamento vem, logo depois eu sinto e eu vibro isso. E quando eu sinto e eu vibro, eu vou ter um comportamento. E o comportamento vai me trazer um resultado. Então, a maior dica que eu posso dar é a pessoa colocar no positivo o que ela quer, porque daí vai. Imagina, eu fiz toda essa jornada aqui, todo esse exemplo no negativo. Como seria se cada um de vocês aqui colocasse no positivo o que eu quero,
o que eu vou ser ou o que eu já sou, entendeu? Colocar-se internamente, já pensar, já buscar os seus recursos, né? E é mais ou menos por aí, Cris. Eu trouxe aqui também uma dica dentro disso aí que tu me pediu, para a pessoa ter visualização. Isso é muito legal também. Além dessa É. dica aí relacionada ao pensamento, ao sentimento, à vibração, cuidar disso, né? Ter imagem mental positiva, porque vai gerar um resultado congruente àquilo, é tu buscar visualizar. Buscar visualizar, por quê? Porque daí a pessoa começa a entrar naquele estado vibracional, entrar naquela energia, e o cérebro não sabe se tá, a mente não sabe se está acontecendo ou se não está. Então, por isso que a imaginação, as pessoas começam a imaginar, começam a alucinar. Por exemplo, pessoas já chegaram nas minhas mentorias que são muito desequilibradas emocionalmente, muito ciumentas, muito inseguras em relação a relacionamento, né? Por quê? Porque elas começam a imaginar coisas, só que não é só isso, né, Cris? Tem todo um por trás, né? Daí a gente chama na É, PNL história, e né? compreender o que está por trás de toda a história, né? Mas essa é uma dica que eu daria, assim, para a pessoa colocar no positivo, já fazer hoje, inclusive como exercício, assim, começar a se perceber, se auto-perceber, quanto tá falando no positivo e quanto tem falado no negativo. Ah, eu não quero mais essa vida. Ah, eu não quero mais esse casamento. Eu não quero não sei o quê. Ok, mas assim tu vai alcançar teus objetivos? Não, porque tu não tá declarando o que tu quer, tu tá declarando o que tu não quer. E aí vai atrair mais o que não quer, né? Com essas falas, com esses pensamentos, vai vir mais daquilo. Essa Inclusive questão porque de gera uma química cerebral, e aí o cérebro tá pedindo mais daquilo ainda, né? essa questão que você falou de visualizar é muito interessante, porque é uma coisa que eu tenho aplicado. Então eu fecho os olhos e eu visualizo, eu já realizando o meu objetivo, eu crio uma cena de quando eu já realizei o meu objetivo. E isso traz uma motivação assim, tipo, caramba, eu vou conseguir. E assim, o meu dia já começa agindo na direção dos meus objetivos. Então, quando você visualiza, é como se você, a sua mente não sabe, né, se é real, se não é. Parece que facilita de chegar lá. E outra coisa que eu É, faço também aqui na prática, e que eu até deixo de dica para quem está aqui assistindo, pega um caderno depois que terminar essa live, ou agora mesmo, e anota quais são o que você vem falando ultimamente? Quais são as falas que estão saindo da sua boca? O que você tem falado? São coisas positivas? São negativas? O que você vem pensando? Coloca uma lista quais são os pensamentos mais frequentes no seu dia. E aí, do lado, na frente, coloca o que você pode substituir. Ah, se eu penso que eu não consigo, eu vou substituir porque eu consigo, eu sou capaz, eu sou foda, eu sou incrível. E coloca uma música todo dia. É um treino, isso aqui é uma coisa que eu faço. Coloca uma música bem animada e fala isso, mas não é só falar, eu assim, ó, eu consigo, eu sou incrível. Não, tem que falar acreditando, eu sou incrível, eu sou, sabe, eu sou poderosa, ou faz em frente ao espelho. É algo que vai mudando. Parece bobo falando assim, né? Mas é algo que vai mudando os seus pensamentos. Você vai começar a falar coisas diferentes no seu dia a dia e de repente você vai falar, nossa, eu tô mais positiva, nossa, eu tô agindo mais. oi, Donato! Beijo, colega de profissão também. É, Pois é, Cris, isso é muito importante, mas sabe o que está por trás disso? É exatamente esse conjuntinho, esse passo a uhum. passo aí, é o pensamento. A pessoa está Pensar, imaginando sentir. algo e aí ela começa a criar aquele pensamento, e aí às vezes ela tá alucinando, porque tá imaginando mesmo, não existe aquilo ainda, né? E ela tá imaginando. Então dá o mesmo trabalho. Existe um texto que, claro, eu não vou citar aqui agora, mas eu sugiro para quem quiser, para quem se encontra nesse estágio aí, que não tá se percebendo muito positivo e tudo mais. Tem um texto que é do Napoleão Hill, que é Filosofia do Sucesso, que é muito legal. Que se você pensa que você pode, ou que você não pode, alguma coisa assim, nessa linha aí. Porque dá o mesmo trabalho tu pensar que tu pode e pensar que tu não pode, entendeu? Ou acreditar, né? Pensar e acreditar. E aí, uma das coisas que isso é uma dica que eu dou para o pessoal buscar. Pensamento. O Álvaro fez uma pergunta aqui. Não sei se você quer responder agora ou no final. Ele perguntou Ah, pode assim, ser. Bruna, de onde são originados os nossos pensamentos?
A gente pode deixar para daqui a pouco mais, eu vou juntando aqui também, eu vou anotar aqui para ver se dá tempo Tá. de responder. Senão a gente vai entrar aqui, daqui a pouco vai fazer uma É, vai live à misturar os temas parte aqui, todos. né? Mas muito legal. Obrigada pela contribuição, Álvaro. Muito obrigada. Mas é isso, né? Então, essas dicas assim, é muito importante, né? Por que que eu não alcanço meus objetivos? Provavelmente está com ausência de merecimento, ausência de foco, disciplina, não sabe o que tu quer, mas não sabe como chegar, né? Não tem humildade para reconhecer, para pedir ajuda, para buscar mentores, para buscar autoconhecimento, para entender que não sabe ainda fazer tudo sozinho, né? E aí isso, ausência de humildade, quando tu tem humildade, tu faz um bom planejamento, faz um bom plano de ação. Esse é o positivo também da emoção do medo, que te traz o planejamento. E eu não sei quanto tempo a gente tem, Cris. Nem tô vendo aqui o A horário. gente tem 20 minutos. Tem 20 E aí, minutos. quando se fala em realização de objetivos, que é algo que acontece muito aqui no meu bastidor com as minhas alunas e clientes de mentoria, é o seguinte: elas querem atrair clientes através do Instagram. Mas não é só eu quero atrair clientes através do Instagram. Não é só eu quero, mas tá, eu quero quantos? Precisa ter clareza do seu objetivo. E assim, não é só ficar falando, eu quero emagrecer, eu quero ter clientes, eu quero ser, sei lá, eu quero isso, eu quero aquilo. Você tem que sentar e anotar, ó, eu quero esse objetivo. E quais ações eu vou fazer? Até que dia, eu gosto de trabalhar muito com data. Até que Uhum. dia eu corto o meu objetivo em metas pequenas, sabe? E aí eu vou crescendo. Isso é algo que tem Sobre funcionado metas. aqui. É bem importante isso. Uhum. Então, e aí eu falo isso muito para as minhas alunas. Você quer clientes, mas quantos clientes? Eu quero tantos porque vai me dar o faturamento X. Tá, legal. E o que que você vai fazer para isso? Qual a estratégia que você vai usar? Porque não é só querer ter clientes e fazer o que vê todo mundo fazendo. Precisa ter uma estrutura por trás, uma estratégia. Não é só fazer lives quando se trata de Instagram, lives, stories e posts. Isso vai um ou outro cliente, mas dependendo da meta financeira, não basta, precisa ter uma estratégia ali por trás. Então, independente do seu objetivo, você tem clareza dele? Você já desenhou? Desenha isso, o que que você vai fazer hoje? Não sai dessa live. Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas estão especialistas em consumir conteúdo. Eu vou assistir a live de fulano, eu vou assistir a live de ciclano. Estão especialistas nisso, mas não colocam em ação. Entende? Então não sai, não, eu quero que essa live não seja só mais uma live, que você desenhe de fato seus objetivos aí no seu caderno e não é só desenhar e alinhar o que você quer fazer, mas a partir de hoje ou de amanhã já entrar em campo, entrar em ação. Não fique só falando, porque aí eu acredito, nem é um objetivo, só ficar falando e não entrar em ação. Aí a pessoa, muitas vezes, ela entra num estado de buscar aceitação, né? Daí a gente entra nos valores ali. A pessoa que está buscando aceitação, ela quer estar pertencendo a um grupo. Aí, se ela ouve outras pessoas falando que tem objetivos, que tem metas, que está alcançando, que não está, a pessoa vai lá e diz assim: eu também, mas ela não entra em ação. E por que que ela está fazendo isso? Para buscar aceitação, para buscar ser aceita por aquele grupo que sim está se movimentando, mas ela não está. Então ela acaba para se sentir pertencente àquele grupo, ela quer estar naquele meio ali. Ela quer ser aquela média ali, mas ela não tá fazendo. E aí ela não entende porque depois ela não tá nem vivendo a sua verdade. Isso também é uma coisa muito legal, muito interessante quando a pessoa não tá vivendo a sua verdade. Por isso a clareza do objetivo, o que que tu quer exatamente, quem tu és, quem tu queres se tornar, o que tu queres alcançar, o que tu está disposto a fazer, a dizer sim, a dizer não, a abdicar, a economizar, eu quero viajar, quero fazer um intercâmbio. Muitas pessoas me chegam para mim falando esse tipo de coisa. Daqui a tanto tempo, ok. O processo de coaching, a mentoria, ele acelera, com certeza acelera, a pessoa alcança muito mais rápido, porém, tu tem que pagar o preço no sentido de ter que agir. Não existe a resultado sem ação, sem movimento. Por isso que eu digo, o coaching é movimento, né? E isso é muito gratificante, porque quem está preparado, quem está preparado, eu digo, aberto, se permitindo, né? E principalmente com humildade. Humildade para reconhecer que precisa de um planejamento, precisa realinhar algumas coisas na vida, não está sempre certo. Isso, eu lido bastante com isso. E eu queria até, quero entrar, Cris, numa coisa que é bem legal aqui, que é o negativo e o positivo das emoções.
Eu não sei se alguém aqui já ouviu. Deixa eu ver aqui quem é que tá chegando. A Milena. Opa, tem que cuidar porque é muito delicado. Tu toca ali, daqui a pouco tu sai fora, né? Eu não Mas saio assim, fora, não. existe, gente, o positivo e o negativo. Isso é uma coisa muito legal para quem tem papel aí, caderno, uma caneta. Anota, porque daí vai ter um exercício, uma dica, uma tarefa, né, para quem quiser ter movimento, como a Cris falou. Não saia dessa live sem entrar em ação. O que mais fizer sentido, filtra. O que não faz tanto sentido, filtra. E outra, só não vai fazer sentido porque tu tá dando esse significado e tá tudo bem, entendeu? O significado é individual, a gente respeita. E cada indivíduo ele vai dar um significado para uma informação que recebe, um acontecimento que experiencia e tá tudo certo. E as emoções, existem um subgrupo que eu quero citar aqui para o pessoal entender um pouquinho mais breve, assim, mais resumido, que existe um fluxo emocional que se a gente colocar em alinhamento, a gente consegue não só alcançar os objetivos, como ser muito mais feliz, muito mais inteligente emocionalmente. Não sei se você já ouviu falar, Cris, positivo e negativo das emoções e o que está por trás disso. É, o que tá por trás, não. O que eu trabalho muito aqui é entender o que que eu tô sentindo. Então, às vezes, eu acordo triste e não tem motivo nenhum. Aí eu me questiono: isso é de mim? Será que é? Ou é de alguém? De onde surgiu isso? E aí eu já sei o que me deixa alegre. Então, o que me deixa alegre é caminhar na natureza, ligar uma música e dançar. Então, eu consigo fazer esse gerenciamento, sabe? Eu vou, não tem nenhum motivo por eu acordar desse jeito. Então, vou lá e faço alguma ação para sair daquele estado. Não fico ali curtindo aquilo, entende? Então, foi algo que eu Uhum. aprendi que me ajuda. Mas o que tá por trás, assim, não. É até legal que eu vou aprender aqui com todo mundo. Que troca, né? Muito legal. Mas então, assim, ó, em resumo, o que que acontece? O que que é esse subgrupo, tá? Tristeza, medo, alegria e raiva. Esse seria o fluxo para a gente poder compreender qual é o looping emocional que cada pessoa se encontra. Por exemplo, acordar triste, daqui a pouco tá na euforia, tá muito alegre em demasia, mas eu vou explicar cada um. E daqui a pouco a pessoa não entende porque um dia ela acorda feliz, outro dia ela acorda triste, como tu mesmo citou, e aí ela tá vivendo um looping emocional, e aquilo, claro, vicia o cérebro, né? Porque daí tá gerando sinapses e tudo mais. É uma outra situação aí pra explicar também. Não quero entrar na técnica, quero deixar a coisa mais fluida. E nesse fluxo, Cris, o que que acontece? A tristeza, nesse fluxo, tristeza, medo, alegria e raiva, ela vai ajudar as pessoas no seguinte sentido. O positivo da tristeza, ele traz humildade, tá? Humildade. Para reconhecer que ela precisa, por exemplo, o medo no positivo é planejamento. Então, humildade para reconhecer que necessita de um planejamento ou de um replanejamento. E aí ela vai ter a alegria, isso no fluxo, colocando já no fluxo, né? A alegria é a motivação, é o motivo para agir. Então, humildade para ter um planejamento, e aí ela tem um motivo para agir. A raiva, tem pessoas que não sabem disso, né? Que desconhecem essa informação, mas tem a raiva no positivo e a raiva no negativo. A raiva no positivo, ela impulsiona. Então, quando tá. Só que a raiva, ela não é não deve ser muito utilizada. Normalmente é tristeza, medo, o fluxo, tristeza, medo e alegria. Porque a tristeza vai te dar, no positivo, planejamento, a humildade, depois ela vai te dar um planejamento, e aí ela vai te dar um motivo para agir. Caso a alegria não esteja nesse fluxo perfeito, aí tu vai pela raiva no positivo, que é onde te impulsiona para alcançar teu objetivo. Então, esse fluxo é bem legal e também entender o que é o negativo. Então, convido aí o pessoal já se auto-perceber, porque agora eu vou falar do negativo de cada emoção. Ó, tristeza no negativo é vitimismo. A pessoa se encontra, se coloca numa posição de vitimismo. A pessoa tá ali chorando, tá de mimimi, tá fazendo um drama, enfim, sem julgamento aqui, mas só para trazer exemplos, né? Tá vivendo aquela dor, vivendo aquela tristeza, e aí não sai do lugar, e aí não fica se portando como vítima da sociedade, não toma as rédeas da sua vida, vive aquele vitimismo, aquela tristeza no negativo, e tem pessoas que realmente vivem esse loop emocional. Aí, o medo no negativo, que daí é a segunda do fluxo,
ele traz o congelamento. Então, quando a gente está aqui para alcançar um objetivo e a gente não sai a gente se percebe que a gente não sai do lugar, a gente se paralisa, a gente está atuando no medo, no negativo. Então, isso é muito legal, Cris, porque daí a pessoa está ali se percebendo. Então, as clientes agora que estão assistindo, daqui a pouco tu dá um desafio para elas têm que fazer live, criar postagem, tudo mais, gerar um engajamento, falar com o público, se vender, e elas congelam, né? E isso eu percebo muito também com as minhas clientes. Elas têm que fazer uma ação e elas congelam. Então, elas estão usando o medo no negativo. E o medo no negativo, ela tá ali imaginando o medo que alguém vai julgar, tá imaginando que vai dar errado, que vai fracassar, só que é uma imaginação, não Que vão existiu, falar. não aconteceu, né? De não falar, de não, né? De não se comunicar, não se apresentar, e aí, claro, o resultado vai ser congruente com aquilo, né? A alegria, que no positivo é a motivação, te traz o motivo para a ação, né? O motivo para agir. A alegria no negativo é aquela euforia. Sabe aquelas pessoas que são inquietas e realmente é negativo mesmo, porque daí é uma coisa que a pessoa não para, ela é demasiado, não tem equilíbrio, ela fica eufórica, ela quer que as coisas aconteçam para ontem, e aí gera um pouquinho de ansiedade. E, inclusive, uma das características ou tendências é as pessoas buscarem vícios. Não vícios propriamente dito, mas buscar coisas externas para ter de novo aquela alegria no positivo, né? Como é que se diz? Numa ilusão de que vai ter aquela alegria no positivo, né? Aquela motivação de novo. Então, busca algo no externo, como bebida, drogas e outras dependências, para ter um pouquinho dessa alegria aí no positivo. Isso aqui é uma mera ilusão, né? É um mero engano ali que ela tá fazendo consigo mesma. A raiva no positivo, como eu falei, ela tá impulsionando aquelas pessoas que agem, que vão no impulso, impulsionando no bom sentido, que é, por exemplo, sei lá, tá apostando uma corrida, tá num campeonato, daí a pessoa vai sabe quando tá ali agindo na raiva, mas no positivo, é essa a situação. E a raiva no negativo, eu acho que a grande maioria das pessoas já sabe, que é agir por impulso e acaba também depois se arrependendo, né, do resultado que alcançou. E aí é por isso que é tão importante a pessoa ter e alinhar esse fluxo das emoções, ter essa compreensão. Se alguém quiser, eu repito aqui, tem mais pessoas chegando para Eu anotar. adorei essa questão que você falou da raiva, porque a raiva às vezes pode ser uma impulsionadora, né, na realização dos seus objetivos. Às vezes você fala assim, chega disso, chega, eu vou agir até chegar lá. É muito Isso. legal ver ela por esse lado. Top. Nossa, é muito interessante. Aí a pessoa só vê o negativo, muitas vezes, ai, tô aqui me vitimizando, não sei o quê. Transformar isso para o positivo, ou seja, identificar isso que está acontecendo, perceber qual é a emoção que ela está vivenciando ali, compreender aquilo, né? Para depois sim controlar e gerenciar e obter ali o fluxo perfeito, a inteligência emocional, né? Então, é muito interessante quando a pessoa está nesse entendimento aí, quando ela tem essa capacidade. E isso é uma coisa que eu trabalho muito nas mentorias, porque para as pessoas entenderem qual é o looping que elas mais estão utilizando. Então, se alguém quis, né, já fica essa dica aí para as pessoas se auto-perceberem qual a emoção que é mais, que está mais em evidência durante o seu dia. O que tu mais sente durante o dia? Mais raiva? Mais alegria, mais tristeza, né? E como estar lidando com isso também, né? Nossa, muito legal. E faz toda a diferença não só para realizar os objetivos, faz toda a diferença para a vida você entender isso, porque você vai conseguir lidar mais aí com tudo, nos relacionamentos em casa, nos relacionamentos nos negócios. É o que eu costumo sempre dizer, conhecimento técnico não é o suficiente para a realização de objetivos e tudo mais. Precisa entender também aqui dentro, né, as emoções e tudo mais. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Ó, o Álvaro perguntou se tem alguma literatura disponível que fala aí dessas questões. Tem algum Eu, que tu você tem lembra alguma. agora? Eu não. Que eu Assim, lembro Daniel agora, não Goleman é um tenho. pai da inteligência emocional, né? Então, se ele quiser buscar alguma coisa relacionada à inteligência emocional, Daniel Goleman, com certeza, tem muitos estudos que eu trouxe dele também. E é bem E interessante, tem o né? Tony Robbins também, né? Que ele Tony fala Robbins, bastante. que é um
cara da PNL lá também, modelei muito ele, tem muita coisa que eu aprendo com ele, que eu aprendi com ele. Foi uma das minhas inspirações para PNL. Tem um E livro é também que eu lembrei agora. Agora eu lembrei, eu não tinha lembrado. Eu lembrei, tem um que eu li, é o Inteligência Emocional do Pablo Marçal. Tem vários livros, se você jogar no Google falando referente à inteligência emocional, vai encontrar bastante coisa. uhum, tem mesmo. Mas é isso, as dicas, assim, eu espero que tenha sido bem interessante. E para finalizar, assim, algumas coisas que eu acho importante também, Cris, relacionada a formular objetivos, é importante a pessoa entender, trabalhar essa questão do objetivo é ecológico, né? É possível realizar, trabalhar a questão da possibilidade. O quanto é possível realizar, não em questão de capacidade, eu sou capaz, não é isso. Também entra depois no mérito, né? A questão da possibilidade, a questão da capacidade e a questão do merecimento. Esses três elementos são muito importantes para quando a gente está ali em busca de alcançar um objetivo. Então, é possível alcançar esse objetivo? Sou capaz de alcançar? Ou se eu não estou ainda capaz, não estou, né? Porque é momentâneo. Então, que recursos eu tenho que obter, que recursos eu tenho que trabalhar aqui dentro de mim para poder alcançar e me sentir capaz para alcançar esse objetivo, mas não desistir, não simplesmente cortar, eu tenho um objetivo, tenho um sonho e não vou porque eu não sou capaz. Não isso, né? Não fazer isso. E o merecimento também, cara, é muito importante a pessoa entender e compreender principalmente os seus valores, eu diria, né? Compreender quais são os seus valores e onde eu estou atendendo os meus valores quando eu quero chegar a um objetivo. E aí, isso é uma coisa muito legal também que a gente trabalha no coaching, que é o valor por trás da meta. Né? Como eu vou me sentir depois que eu alcançar aquele objetivo? Se a pessoa não sabe ainda como formular, além dessas dicas que a gente trouxe, coloca um valor por trás. Por exemplo, eu quero sentir orgulho quando eu alcançar tal objetivo. Coloca esse valor por trás da tua meta que tu vai ver que tu vai conseguir alcançar, tu vai traçar esse plano de ação da forma que tem que ser. Show, Bruno. Eu adorei as dicas. É, eu acho que você fechou aí com chave de ouro. A gente já está. Faltam 6 minutos só. Eu acredito que essa a questão que você falou aí por último é colocar o planejamento mesmo e ver se é viável a meta, né? Às vezes o profissional, por exemplo, no meu caso, não tá ganhando zero e ele já quer pular do zero para 50 mil por mês. Por que tal começar um pouco mais devagar, né? Não voar tão alto assim, porque é uma jornada. Então, entender, você tá querendo emagrecer 20 quilos, né? Mas como que você vai chegar lá? De fazer por degraus a questão da definição de metas e objetivos. Gratidão a todo mundo que participou aqui da live. Foi um prazer, Bruna, participar aqui com você. Se tem algum Ah, coach, terapeuta, psicólogo aqui na live, eu tenho um presente para você, que é um treinamento gratuito, que é o treinamento Coach que Vende. Lá eu vou mostrar como a minha aluna Cristiane, em plena pandemia, que nem mexia com redes sociais, ela conseguiu aí conquistar 30 clientes durante esse período através das redes sociais. Então, um treinamento gratuito com passo a passo, a história dela. E se você quiser receber, é só para esse público que eu trabalho, tá? Coach, terapeuta, psicólogo. Me manda um eu quero lá no direct. E gratidão a todos que participaram. legal. Se você gostou da live, se fez sentido para você, faz um print. Vamos fazer uma pose aqui, Bruna? Faz Vamos, um print alguém e consegue? marca a gente lá no Stories. Vamos fazer a pose ali, então. E Pronto. aí? Deixa eu ver se eu consigo fazer um também aqui. Vê se Deixa eu você ver se. consegue. Eu não vou conseguir porque eu tô com uma situação aqui segurando o Tá, celular. vamos ver se eu consigo. Opa, peraí, vamos de novo. Ah, eu não estou conseguindo. Alguém tira um print e manda ou para mim ou para a Bruna, porque eu não consegui. Vamos fazer de novo uma pose aqui, Bruna. Se alguém puder enviar, porque eu estou com medo de travar tudo aqui. Eu também. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não. A pessoa fica Tenta aqui ver se você grudada. Vamos consegue. ver. Ah,
vai conseguir. Conseguiu? Vamos ver como é que vai sair esse resultado aqui. É, Importante fazer, né? é. Então, Gente, gratidão, Bruna. Foi um gratidão. prazer, estar aqui com você. Eu desejo muito sucesso aí, que você continue levando essa luz que você tem para o mundo. E existem muitas pessoas aí precisando de você, e principalmente agora nessa época, né? É bom quando a gente levanta a voz e se dispõe aqui para passar um pouco, que a gente sabe que a gente estuda tanto, né? É bom a gente sempre estar contribuindo. O pouco que a gente sabe é muito para alguém, né? Às vezes a gente fica querendo sempre estudar mais, mas não precisa. Um pouquinho já ajuda muitas pessoas. Então, Não, e gratidão. contribuir, né? Isso aí tipo a missão, né? Não tem por que a gente guardar para nós, né? Então tem que passar, tem que ajudar de alguma forma, assim como a gente se procurou melhorar e ajudar a sua própria vida, evoluir, a gente pode levar um caminho também para as pessoas, né? Então, gente, Exatamente. obrigada pela participação, pelas perguntas. E quem tiver interesse também em conhecer aqui o meu trabalho, pode me seguir, pode mandar um direct. Trabalho também com mentorias, né? Trabalhando em toda a parte de autoconfiança. E vamos para cima, tá bom? Obrigada, Cris. De nada.